Boa noite, grande Danilo. Boa noite, pessoal. Vou colocar aqui o fone de ouvido para ficar melhor aí. Não sei se o áudio... Me dá um feedback a respeito aí, Danilo, se o áudio tá ok. Vou colocar aqui o fone de ouvido para ficar melhor. Tudo ok com o áudio aí, pessoal? Boa noite. Grande Wesley, seja bem-vindo. Anselmo, Camilinha, Robson, Beatriz, Karen, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar um pouquinho hoje de maneira diferente, não é uma live sobre um tema, é uma live sobre um tema específico, mas de uma maneira mais com mais interação, né? Hoje eu resolvi tratar aqui com vocês, principalmente com os meus alunos aí da Faculdade Floriano Faesp, alguns alunos aí que querem mais detalhes a respeito do crime de homicídio, né? Crime que está localizado lá no artigo 121 do Código Penal. Estava aqui folheando o meu vadimeco para a gente acessar agora o artigo e começar a trabalhar alguns questionamentos. Quem tiver questionamento pode fazer aqui, né, nos nossos comentários, está livre aí para vocês, e também lá no meu Stories, onde tem uma caixinha para você deixar ter o questionamento a respeito do crime de homicídio, tá? Um dos crimes contra a vida. Sejam bem-vindos todos. Eu creio que aqui é um momento que a gente compartilha conhecimento. Na verdade, essa interação é interessante demais para o direito em si e até mesmo para o conhecimento daquelas pessoas que não são do direito. Eu acho que o mais interessante é isso, tá certo? Então sejam bem-vindos. A partir de agora a gente vai começar a trabalhar dessa forma também, numa interação grande, para buscar aí compartilhar conhecimento do direito. Eu digo que o direito ele não é somente daquele que estuda direito. O direito ele necessariamente tem que ser conhecido por todo mundo da sociedade. Eu acho que a partir desse momento a gente vai conseguir mudar algo que acontece hoje em dia, tá bom? Então a gente vai começar, vamos deixar a galera chegar. Grande Danilo, grande contribuidor aí grande Ramon também está por aqui, Chelsea, Amanda, tá? Samanta também. Quem mais está aqui? Luiz, código no ponto, grande Luiz, obrigado aí pelos questionamentos. Já a gente vai estabelecer aqui uma interação ainda maior, bem interessante. Eu vou colocar alguns questionamentos que já foram feitos no meu Stories, lá na caixa específica, lá onde tem o meu Bitmoji, perguntando o que você quer saber a respeito do crime de homicídio. E também quem não conseguiu colocar lá, coloca aqui o questionamento, tá? Hoje é aula de interação mesmo, é algo que a gente vai fazer a respeito desse crime que está lá no artigo 121, todo mundo com o seu código aí. Os alunos eles sempre me perguntam o seguinte: professor, como estudar direito penal? Na verdade, você não tem uma fórmula mágica para definir como estudar direito penal, não é isso? Eu sempre oriento que o interessante é você... professor, eu vou estudar só por videoaula, só por resumo, só pela lei, só o meu caderno. Esse só é que às vezes acaba atrapalhando. Eu acho que, na verdade, você tem que ter um equilíbrio e você tem que mesclar as modalidades de estudo. E isso é o mais interessante. Então, você tem que estudar, sim, por livros. Quando eu digo livros, doutrinas, tá, de direito penal. E aí eu vou dar aqui algumas orientações, alguns livros, indicações que eu utilizo particularmente. Tá? Professor Kleber Masson, Rogério Sanches, tá? Professor Guilherme de Souza Nucci. São algumas obras que, na verdade, elas têm, além do conhecimento em si que você vai encontrar lá, jurisprudência, decisões STF, STJ, a questão de análise da lei especificamente quanto a determinados conceitos, correntes, né? Então, na verdade, é interessante que você utilize doutrina. Outro ponto, videoaulas. Eu não sou contrário a videoaulas, não, desde que você não só se utilize de videoaulas. Você utilize a doutrina, utilize a legislação, utilize o teu caderno. Hoje eu tenho feito isso muito com meus alunos, uma produção de caderno mesmo, para que ele consiga depois, com esse caderno, se orientar no momento do estudo, tá? E claro, a lei, o código. Eu digo que você, estudante de direito, aquele que é o futuro operador de direito, que não sabe manusear o teu código, seja o Código Penal, seja a Constituição, Código Civil, Processo Penal, o vadimeco, né? O famoso vadimeco está aqui, né? Esse é o meu. Professor, tem um melhor? Aí vai da afinidade de cada um, né? Eu, preferencialmente, aí eu gosto do vadimeco da Juspódio, da Saraiva, são aqueles que eu mais utilizo, mas você pode escolher qualquer um, desde que, eu sempre digo isso, é interessante que você compre o seu vadimeco.
Por quê? Porque se você não comprar o vade-mecum, você vai ter que comprar vários códigos, né? Fora as súmulas STF, STJ, que não vem, pode até vir de forma separada, mas vai te dar um trabalho enorme no momento do estudo. Então é melhor comprar logo o vade-mecum, é grandão, é pesado, mas quem disse que estudar é fácil, não é, né? Requer exigências quanto à parte física, mental. Então é interessante que você obtenha o teu vade-mecum, tá bom? Então nós vamos partir do artigo 121. A galera tá entrando aí, fiquem à vontade já para fazer questionamentos, tá? Primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é o seguinte: existem crimes que estão lá no Código Penal que são tipificados diante dos bens que eles acabam lesionando, certo? Então, se coloca determinados bens em primeira análise porque o próprio legislador entende que são aqueles mais importantes. E aí você tem bens como a vida, é isso? A integridade física, a honra, patrimônio. Então, esses bens, porque nós adotamos uma teoria, que é a teoria de Claus-Roxin, tá? A teoria de Claus-Roxin diz o quê? Que o direito penal, ele deve buscar proteger aqueles bens que são de essencial prioridade para a sociedade. Então, nós não temos uma teoria abrangente, como era a teoria do alemão Gunther Jacobs, onde ele dizia que qualquer mínimo que seja de lesão que seja colocado, que seja destinado ao ordenamento jurídico, já deveria ser punido. Tá? E aí, futuramente, a gente vai fazer uma live sobre o princípio da insignificância para a gente entender um pouco de onde vem essa teoria do Claus-Roxin, de que o direito penal ele só pode atuar quando os demais entes atuam e não conseguem solucionar aquela situação. E no caso do bem vida, ele é o primeiro bem jurídico a ser trabalhado no Código Penal a partir do artigo 121, porque do artigo 1º ao 120 nós temos a parte geral do Código Penal. Essa parte geral vai trabalhar o quê? Com todas as bases do direito penal. O que é crime, questão da teoria do crime, as excludentes de crime, dentro dos elementos do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade, a gente vai encontrar aqui a teoria da pena, tá? E a partir do 121 em diante, nós temos a parte especial do Código Penal, que é aquela parte onde nós vamos analisar especificamente os crimes em espécie. Tá? Então nós vamos trabalhar inicialmente os crimes contra a vida. Eu vou trazer outras lives para a gente poder também, de forma interativa, trabalhar outros crimes que eu vejo que são importantes para quem está estudando aí para a OAB, quem está estudando para concurso, a galera que está ainda na faculdade, que está com aquela dúvida quanto ao tema. Então, o interessante da live é justamente fazer isso, tá bom? Então, o primeiro título é dos crimes contra a vida. E aí, dentre os crimes contra a vida, a gente tem que elencar aqui algumas espécies de crimes contra a vida. Artigo 121, crime de homicídio, e a gente vai trabalhar ele hoje, tá? Aí você tem no 122, a participação em suicídio, que é aquela situação de instigar, induzir, auxiliar alguém a praticar o suicídio, tá certo? O artigo 123, infanticídio, que é uma modalidade de homicídio mais específico, porque só quem pode praticar é a mãe contra o seu filho durante um lapso de tempo, que seria durante o parto ou logo após, estando essa mãe sob influência do estado puerperal. Isso é o que diz o 123. 124 a 128, nós temos aí o crime de aborto. Então, esses crimes que vão do 121 ao 128 são crimes que nós colocamos como crimes contra a vida, tá? E aí nós vamos fazer aqui uma divisão quanto a isso, porque nós temos dois tipos, entre aspas, de vida. A vida intrauterina, que é aquele ser humano que ainda está no ventre materno, e nós temos a vida extrauterina, tá? Que é aquela que já aconteceu o parto ou iniciaram-se as contrações expulsivas desse parto, tá certo? E o parto cesáreo, a gente vai já falar disso daí, tá bom? Pessoal, dê aquele like para a gente poder aí divulgar também a live. Estou vendo aqui já o coração subindo, pode clicar, tá? Por favor, aí para a gente tentar divulgar e o máximo de participação, porque é interessante também a gente ter o máximo de pessoas até questionando. Já comecem aí a rascunhar o teu questionamento. Depois eu vou colocar os questionamentos que já foram feitos aqui na nossa live interativa, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar dentro do crime contra a vida, grande Pablo, seja bem-vindo, meu amigo. Você é um dos grandes interessados aí pela live, não é isso? Eu coloquei aqui alguns pontos dentro do artigo 121, antes da gente trabalhar especificamente o caput, parágrafo 1º, 2º, 3º e os demais parágrafos do artigo. Tá? Lembrando que é interessante que você siga aí através do código ou até mesmo no teu computador. Se
Se você tiver aí no Google, coloca artigo 121 do Código Penal, para você acompanhar a leitura e entender dentro do código como é que vai se dar, tá bom? Então vamos lá. Grande Daniela, seja bem-vinda, tá? Vamos junto aqui. Então eu trouxe aqui algumas características do crime de homicídio, tá? Primeira característica, e é justamente aquela que eu acabei de falar anteriormente. Aqui no crime de homicídio, você tem a retirada de uma vida extrauterina, tá? É uma vida extrauterina. O que diferencia do crime de aborto, tá certo? Do crime de aborto. Por quê? Porque lá no crime de aborto, você vai ter uma análise relativa à vida intrauterina, tá certo? Que se inicia para o direito penal a partir do momento da nidação. O que é a nidação? E a gente lembra lá e vai recorrer à medicina legal, à própria biologia. A nidação é quando você tem o óvulo, né? O óvulo, ele sendo anexado, né, à parede do útero. Né? Quando ele cola na parede do útero, aí você tem a chamada nidação. Então é a partir desse momento que você tem a chamada vida intrauterina. No caso da vida extrauterina, você tem duas situações para analisar, trazendo aqui para o crime de homicídio, que é o parto natural e o parto cesáreo. A questão doutrinária traz que quando o parto é natural, a vida extrauterina ela não se inicia só a partir do parto em si, quando a criança nasce com vida, não. A partir do momento que você tem o quê? As contrações expulsivas. Então, a partir desse momento, no parto natural, é que você tem aí a proteção do direito penal quanto à vida extrauterina. Então, se uma mãe pratica, ou no caso, o terceiro, que aqui a gente vai observar que é um crime chamado comum, tanto para o sujeito ativo quanto passivo, tá? Qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa pode ser vítima. Então, nesse caso específico, quando eu tenho crime de homicídio, quando eu tenho um ato sendo praticado após esse momento de contrações expulsivas, aqui eu já tenho crime de homicídio. Eu não posso considerar como aborto, porque o aborto tende-se a entender que a proteção é a vida intrauterina, tá? Fique bem claro isso. Então, no caso do homicídio, sendo um parto natural, a partir das contrações expulsivas, tá, desse nascituro. Então, a partir desse momento, se eu tenho a prática de qualquer ato com o intuito de matar, aí eu vou ter o crime de homicídio. Já em relação ao parto cesáreo, que é diferente aí do parto natural, é a partir da primeira incisão que é feita em relação à cirurgia de cesariana. Olha que detalhes importantíssimos, porque aí eu tenho que tipificar a conduta com base no momento em que se inicia a proteção ao bem jurídico vida. E melhor, vida extrauterina, tá bom? Então cuidado com isso. Cuidado com isso. Pessoal que está travando aí, não se preocupe, tá? Estou vendo a Daniela aqui, acho que a Camila também falou, mas essa live ela vai ser gravada e eu vou mandar lá para o YouTube, tá bom? Não se preocupem, vai ficar disponível depois. Mas continue aí, vai dar certo, a gente vai continuar fazendo a interação, tá bom? Outro detalhe a respeito do crime de homicídio. Claro que a gente vai conseguir trabalhar tudo, mas são pontos específicos e essenciais para a análise desse crime. É que se trata de um crime instantâneo de efeitos permanentes. Tá? Crime instantâneo de efeitos permanentes. É diferente do crime instantâneo e do crime continuado. Cuidado com isso. Um exemplo de crime permanente. A questão do tráfico de drogas. Então, se eu tenho, por exemplo, dentro da minha residência, entorpecentes, aquele momento ali, ele está todo instante trazendo a prática do crime, porque ele é um crime permanente. A questão, por exemplo, do furto de energia, também é um crime permanente. Tá? Então, a questão do gato, que a gente chama. Né? Por quê? Porque, na verdade, ali, o ato em si está sendo praticado a todo momento. Então, ali você dá a possibilidade, por exemplo, de uma prisão em flagrante. No caso do crime de homicídio, ele se consuma no ato que é praticado a partir do momento que eu tenho, e a gente vai ver mais à frente, o momento consumativo, que é o quê? É justamente a morte encefálica da vítima. Cuidado para não dizer morte cerebral, tá? Não é morte cerebral, a morte é encefálica, é do tronco encefálico, uma região que nós temos aqui na cabeça, e não é do cérebro. Tá? Geralmente você acaba dizendo isso, e isso você tem colocado numa lei específica, que é a lei de transplante de órgãos, que trouxe esse entendimento para o momento consumativo do crime de homicídio. Então, nesse caso específico, o crime ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes e você tem um crime também material. E o interessante por ser um crime material, aí a gente já trabalha a classificação do crime, é que esse crime ele deixa vestígios e ele tem um resultado naturalístico. Ou seja, necessariamente
No caso do crime de homicídio, você vai ter que passar por um exame pericial, tá? Porque é um crime que deixa vestígios, aí entra a questão da perícia técnica, da polícia científica, da polícia pericial, tá? A questão do perito em si, seja o de campo, seja aquele perito que trabalha internamente na análise do corpo, posteriormente à entrega ao ML, tá? Então, nesse caso, um crime material. Eu preciso de um resultado naturalístico para que o crime ele realmente esteja consumado. E ele se consuma a partir de quando? A partir da morte encefálica dessa vítima. Tá? Morte encefálica, cuidado com isso, não morte cerebral. Ok? Ação daquele que quer matar, a gente vai já entrar no artigo 121, ele pode ser, essa ação ela pode ser comissiva, ou seja, eu agindo, eu vou atirar em alguém, então eu atiro para matar. Eu quero matar atirando em alguém. Então, isso aqui você tem uma ação comissiva ou omissiva, quando necessariamente eu tinha obrigação, por exemplo, de atuar, eu tinha uma obrigação e um dever de agir e não faço. Tá? É o que a gente chama de crime comissivo por omissão. Eu me utilizo da minha omissão para gerar aquilo que eu quero, que é a morte da vítima. Tá? Então, esses atos podem acontecer, tanto um ato de ação, um ato comissivo, quanto um ato que demanda omissão, ou seja, um ato omissivo, ok? Mais um detalhe interessante a respeito do crime de homicídio. Outros dois detalhes para a gente aí entrar sim no artigo 121 caput, que é a ação penal. Aqui você tem uma ação penal que é pública e incondicionada. Significa dizer o quê, professor? A ação penal pública e incondicionada. Você tem uma ação penal cuja a autoridade, que é legítima para ofertar a denúncia quanto ao réu, é o Ministério Público. Tá? Aqui você não necessita de representação da vítima, tá certo? E aqui a peça cabível é a denúncia, tá? A denúncia por parte do Ministério Público. E um outro detalhe, para a gente aí sim entrar no artigo 121 caput, que é a questão da competência para julgamento. A competência para julgamento do crime de homicídio é do tribunal do júri. Tá? É do tribunal do júri. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, a própria Constituição estabeleceu que crimes dolosos contra a vida, sendo esses crimes consumados ou tentados, e aqueles que são conexos a eles, serão julgados pelo Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, que é formado por um conselho, tá, de jurados, 7 pessoas, mais o juiz, sendo que este juiz ele não vai decidir quanto à absolvição ou condenação do réu. Ele, na verdade, vai presidir a sessão do júri. E os 7 jurados é que vão definir se esse réu é absolvido ou se ele é culpado daquilo que está sendo imputado para ele, tá? Imputado a ele. Então, cuidado com isso. A ação penal é uma ação penal pública e condicionada, e a competência para julgamento é a competência do tribunal do júri. Então, qualquer um de nós pode sim ser julgado pelos nossos pares lá no tribunal do júri, que é um instituto, né? É um ritual, um rito especial que é trazido pela nossa Constituição Federal. Entendido aí em relação a essas primeiras características que nós analisamos? Agora nós vamos partir especificamente para o artigo 121, e quem está com seu código aí pode já analisar o que se diz aí no artigo 121, caput. A gente acaba falando caput, que é a cabeça do artigo. É aquilo que você vai encontrar no primeiro momento no artigo 121. Então, lá no artigo 121 você lê, na verdade, matar alguém. Tá? Então, aqui, matar alguém, você tem uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Aqui você tem, dentro da topografia do crime de homicídio, o caput. Aqui é o chamado homicídio simples. Tá? Então, se você quiser colocar aí no teu código do lado, homicídio simples. E esse homicídio simples ele é chamado de crime bicomum. Tá? Crime bicomum. O que significa isso? Um crime comum é quando você tem, tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo, uma situação que qualquer pessoa pode praticar. No caso do sujeito ativo, qualquer pessoa. Eu, você, qualquer um. Não existem especialidades, não existem qualidades específicas para quem quer matar alguém. Tá? Depois, lá no 123, você tem uma qualidade específica que é ser mãe da vítima, que é o crime de infanticídio. Aí você vai ter um crime próprio,
no caso do sujeito ativo e próprio no caso do sujeito passivo. Por isso a gente denomina, e a própria doutrina traz isso como sujeito bipróprio. Aqui não. Aqui você tem no crime de homicídio um crime bicomum. Tá? Ele é comum tanto para o sujeito ativo, aquele que está praticando o ato, quanto para o sujeito passivo, aquele que está, de certa maneira, tendo seu bem-vida lesionado. Então qualquer pessoa pode matar, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de homicídio. Ficou entendido? Ah, professor, mas tem aquela situação da mulher que está sendo morta porque é mulher. Não seria um ato específico, especializado? Isso daí a gente vai tratar mais à frente, quando você tem um crime de homicídio, né, que é qualificado pela questão do gênero. Tá? E aí surge o crime de feminicídio, que na verdade está inserido aí no parágrafo 2º do 121, porque foi uma mudança legislativa. Tanto o crime de feminicídio, quanto aquele crime de homicídio funcional, ou seja, você matar o indivíduo por ele ser policial, ser agente de segurança pública, ser agente das forças de segurança nacional. Então, isso nós vamos ver mais à frente, tá? Mas a gente está tratando agora especificamente do homicídio simples. Homicídio simples, então é um crime bicomum. Aqui você tem como elemento subjetivo tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Necessariamente aqui você tem dolo, tá? Cuidado com isso. Então, matar alguém, eu quero matar. Eu tenho tanto aquela vontade, que é o que a gente chama de ato volitivo, mas que eu posso ter uma vontade no sentido de correr o risco, mesmo sabendo que vai ter uma consequência, mas eu não paro de executar aquele meu ato, que é o chamado dolo eventual. Então, dolo direto, eu quero matar alguém. Dolo eventual, eu assumo o risco de matar alguém, tá? Vamos ver aqui, temos aqui um questionamento, antes da gente retomar aqui, a Paloma diz o seguinte: homicídio lesiona o bem jurídico, lesão corporal expõe o bem jurídico a um certo perigo, procede? Na verdade, a lesão corporal, Paloma, viu? Primeiro questionamento aqui a respeito dessa situação do bem jurídico. A lesão corporal, ela ofende o bem jurídico, integridade física, integridade da saúde, tá? Mas aqui, especificamente, não apenas traz um certo perigo. Na verdade, eu posso ter uma lesão corporal, porque é um crime material. É um crime também, assim como o homicídio, que traz resultado naturalístico. Então, eu posso tanto expor alguém a perigo, mas necessariamente o crime de lesão corporal, por ser um crime material, eu tenho a necessidade o quê? De um resultado naturalístico. Ou seja, por isso deve haver a necessidade de um exame pericial. Lá do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando se fala que os crimes que deixam vestígios necessariamente tem que passar por uma perícia, seja essa direta ou indireta. Tá? Então não só expõe a perigo, mas ela de certa maneira traz uma lesão real, material ao bem jurídico. Tá? Lucas Martins, grande Lucas, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Professor, boa noite. No final, deixe sua opinião sobre a decisão do STJ e mandar os acusados pelo incêndio da Boate Kiss a júri popular. Show de bola, cara. Também eu vou inserir aqui que é aquela situação, como eu falei anteriormente, o crime para ser mandado para o júri popular, eu tenho que ter o quê? Um homicídio doloso contra a vida, seja ele tanto tentado quanto consumado. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo, o caso da menina que foi, de certa maneira, morta pelos pais, pelo pai e pelo padrasto. Né? A garotinha lá em São Paulo, que acabou sendo vítima do crime de homicídio. E naquela situação, nós tivemos o quê? Uma fraude processual. Professor, fraude processual não é um crime contra a vida, mas ela é um crime conexo. Tá? Então, por ser um caso de crime conexo, é o caso Nardoni, na verdade, que eu estou falando aqui, a menina Isabela Nardoni. E naquele momento você tem um crime contra a vida, no caso foi da garotinha, e um crime de fraude processual, porque eles limparam o apartamento. Esse crime de fraude processual acaba sendo também julgado no rito do júri. Por quê? Porque lá se estabelece na Constituição que os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, e os crimes que são conexos a ele. Então você tem também uma reunião de crimes que está conectado ao crime de homicídio, logo também vai para o rito do júri. Mas é interessante essa fala do Lucas quanto aos crimes que na verdade você entende que é um crime culposo, mas o próprio conceito de sentença, ou até mesmo o próprio jurado, no momento da primeira fase do tribunal do júri, manda para o júri entendendo
que é uma situação de crime doloso contra a vida. A gente vai falar isso mais à frente, tá ok? Então vamos lá. A questão do crime de homicídio simples, em regra, e aí vem a primeira pergunta interativa aqui, algo bem interessante, primeira vez que eu estou fazendo, o crime de homicídio simples, em regra, olha o que eu estou dizendo, em regra, ele não é crime hediondo. Nós sabemos que a legislação brasileira, a legislação penal especial, ela possui algumas leis específicas quanto a determinados crimes, são chamadas leis penais especiais. E a lei 8.072/90, que é a lei de crimes hediondos, traz um rol estabelecendo quais crimes serão considerados hediondos, ok? O questionamento que se faz aqui, e aí no caso eu já falei a regra que homicídio simples do caput, lá no matar alguém, não é hediondo. Por quê? Porque na verdade ele não consta lá no rol. Aí vem esse questionamento, eu vou colocar aqui para vocês, que é um questionamento bem interessante. Olha só, da Lívia Garcia, doutora Lívia, o homicídio simples pode ser hediondo? Olha só que interessante. O que vocês acham? O homicídio simples, matar alguém, cuja nós acabamos de falar aqui, a pena é de 6 a 20 anos, pode ser hediondo? O que vocês acham? Alguém aí? Vamos lá, interagindo comigo. Vamos lá. Estou aguardando a resposta de vocês. Pode ser grande Robert, grande Ítalo Martins, Caio Pinheiro, Daniela. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Né? Parabéns aí pelas férias. Muitos já estão de férias. Grande Renatinho, grande Pablo, diz que sim. Posso ter? Posso, não é isso, Pablo? De maneira excepcional, tá? Cuidado com isso. De maneira excepcional. Na verdade, o homicídio simples, ele só será hediondo, cuidado com isso, somente será hediondo quando for praticado por atividade de grupo de extermínio. Olha só o grande Lucas respondendo aí. Afiado, meu amigo. Esse é um dos grandes penalistas que tive como aluno. Parabéns, mestre Lucas, tá? Então, cuidado com isso. Regra, crime de homicídio simples não é hediondo. Mas, quando se tratar de um crime de homicídio simples, um indivíduo que foi lá e matou alguém, e esse indivíduo faz parte de um grupo de extermínio, e a prática do homicídio adveio dessa situação de grupo de extermínio, aí você vai ter que classificar esse homicídio, mesmo simples, como hediondo, tá? Isso por quê? Porque a Lei 8.072, em regra, ela traz como crime hediondo o crime de homicídio qualificado, que é o crime que você encontra no parágrafo 2º do artigo 121, ok? Então, fiquem atentos quanto a isso. Primeiro questionamento interativo aqui feito. Parabéns, doutora Lívia, aí pelo questionamento. Ótimo, tá? Então, nós partimos aí agora para o homicídio privilegiado. E aí você vai comigo lá para o parágrafo 1º. Parágrafo 1º do Código Penal, do artigo 121 do Código Penal, que diz o seguinte, acompanha aí a leitura no seu vadimeco. Se o agente comete o crime, impelido, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. Impelido por motivo de relevante valor social ou moral, já a gente vai tratar a respeito disso, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então aqui já me dá a entender que a natureza do homicídio privilegiado não é excluir crime. Detalhe importantíssimo, não se exclui crime. Aqui, na verdade, você vai ter uma redução de pena, tá? De 1/6 a 2/3. De 1/6 a 1/3, perdão. Que está aqui no parágrafo 1º. Então, é um caso de diminuição de pena. Professor, mas esse tipo de situação do homicídio privilegiado, quais são as características importantes que eu tenho que entender a respeito? Isso é de forma automática? É uma situação que está à discricionariedade do juiz, do magistrado? Ou cabe, por exemplo, ao conselho de sentença, que seria a situação dos jurados? Olha que questionamento interessante a respeito do homicídio privilegiado. Primeiro ponto que a gente vai trabalhar a respeito do homicídio privilegiado é que se trata de uma circunstância subjetiva. Tá? E isso vai ser interessante, porque mais à frente a gente vai trabalhar as qualificadoras. E dentre as qualificadoras, nós temos situações que são
qualificadoras de natureza objetiva e qualificadoras de natureza subjetiva. E isso vai ser importante para um questionamento que eu sei que algumas pessoas já devem ter feito aqui, vou já analisar, em relação ao crime de homicídio privilegiado e o crime de homicídio qualificado. Tá? Então fiquem atentos quanto a isso. O crime que tem especificado aí no parágrafo 1º tem 3 situações. Tá? Primeira situação, ele diz que é um crime praticado com relevante valor moral. O que seria a questão do relevante valor moral? O relevante valor moral está associado ao que cada um tem internamente. Então, para mim, valor moral tem algum significado. Para você, pode ser que tenha outro significado. Tá? Eu associo muito, eu dou até esse exemplo para os meus alunos em sala de aula. O homicídio relacionado ao valor moral é um exemplo. O pai que mata o estuprador da filha. Aqui você tem um relevante valor moral. Tá? Porque para ele entende que aquele ato ali foi um ato que trouxe a desonra. Né? Não só a prática do crime de estupro em si, que é um crime contra a dignidade sexual, mas um crime até mesmo relacionado à própria honra do pai, de ter a sua filha sendo vítima de um crime extremamente asqueroso. Então, quando ele mata o indivíduo em razão desse estupro que foi praticado contra a sua filha, aqui você tem um crime de relevante valor moral. Tá? Mas isso é algo que está intrínseco ao indivíduo que está praticando o ato. Olha só, se eu, que sou o pai dessa vítima, chamo um terceiro para praticar o ato comigo, essa circunstância, que é uma circunstância subjetiva, ela não vai ser repassada para esse terceiro. Tá? Então, o relevante valor moral fica para o pai da vítima. Terceiros que estejam no mesmo ato praticando, nós vamos observar que para eles eu posso ter até mesmo possibilidade qualificadora da sua conduta. Então, cuidado com isso. Eu, que tive a minha filha estuprada e quero matar o estuprador, se eu pratico o ato, homicídio privilegiado, com base em relevante valor moral. Se eu chamo um terceiro e ele pratica comigo, o relevante valor moral continua comigo. Ele não, tá? Porque aqui é uma circunstância que nós temos até sendo analisado no artigo 30 do Código Penal, é uma circunstância que não vai o quê? Que não vai se comunicar a terceiros que pratiquem um ato conjuntamente com aquele autor e que acaba sendo possível praticar por meio de relevante valor moral. Tá? Esse é o relevante valor moral. Relevante valor social. Tá? Relevante valor social. Vamos trazer para essa situação do estupro, onde vários indivíduos se unem, tá? Vários indivíduos se unem e acabam indo para determinado bairro praticar justiça privada, né? A famosa vingança privada, justiça com as próprias mãos, e acabam matando estupradores. Geralmente, quando se fala em valor social, você tem aquele entendimento da coletividade. Valor moral é para cada um, é de forma íntima. Valor social, você tem a coletividade sendo afetada. Então, quando eu pratico o ato, estou praticando para salvaguardar, para proteger o bem jurídico em relação a toda a sociedade. Geralmente você encontra isso em doutrinas dizendo que você matando aquele que traiu a pátria, né? Relevante valor social. Mas eu trazendo para essa questão do estupro, são aqueles grupos de pessoas que se unem para praticar crimes contra... Vamos pegar e matar todos os estupradores que atuam aqui no bairro. Aqui você tem uma possibilidade de encaixá-lo no relevante valor social, não moral. Cuidado com isso, relevante valor social. Relevante valor moral é individualizado. Relevante valor social é a coletividade que traz essa natureza. Tá? E fique bem claro quanto a isso. Esses dois tipos de homicídios sendo praticados por relevante valor moral, relevante valor social. No terceiro ponto, já no finalzinho do parágrafo, você tem o chamado homicídio emocional ou chamado crime de ímpeto. Eu estava numa festa e aí, diante de uma injusta provocação da vítima, a vítima toda hora no pé do meu ouvido ali, já vinha muito tempo provocando, e chegou um momento que eu não consegui mais me segurar, não consegui mais segurar o meu ímpeto e acabo praticando homicídio. Cuidado, aqui não vai ser homicídio por valor moral, não vai ser homicídio por valor social, vai ser um crime de homicídio
que vai ser praticado logo após injusta provocação da vítima, estando esse agente sobre violento, o que? Emoção, tá? E tem que ser de maneira imediata. Tem que ser de maneira imediata. Cuidado com isso. Ah não, fui para casa e no outro dia eu querendo me vingar, vou lá e pratico o ato. Eu posso entrar aqui no parágrafo primeiro como homicídio privilegiado? Não. A resposta é não. Porque esse homicídio tem que ser praticado de maneira automática, sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, tá? Cuidado, que o homicídio emocional ele demanda essa necessidade de haver uma injusta provocação da vítima. Por isso é um elemento muito subjetivo, tá? E aí ele diz, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Cuidado, porque esse pode que tem no teu vade-mecum, é até interessante você puxar aí uma seta e colocar que esse pode, na verdade, é um dever. Cuidado com isso, tá? Esse pode é um dever. Porque, na verdade, isso daqui é repassado, e aí vem aquele questionamento que eu fiz anteriormente, não para o juiz presidente. Porque aqui você tem que ter um reconhecimento, olha o detalhe importante, tem que ter um reconhecimento por parte dos jurados quanto à privilegiadora. Ou seja, eles têm que entender, isso é colocado nos quesitos que são entregues a eles no momento do tribunal do júri, para que eles reconheçam ou não a situação de privilégio. Então eles é que vão definir se aquela pessoa realmente praticou o crime em relevante valor moral, em relevante valor social, sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Para depois, aí sim, havendo esses requisitos sendo confirmados pelo rito do júri, pelos jurados, o juiz presidente aí sim realizar a redução de pena. Ficou entendido? Ok quanto a isso? Relevante valor moral, relevante valor social, sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Tá? Porque eu já ouvi várias situações, por exemplo, o indivíduo passar 24 horas, aí ele vai e pratica o ato. Não. Tá? Outra coisa interessante, vingança e premeditação, nós vamos ver que não entram em situações de qualificadoras. Tá? Não entram em situação de qualificadoras. Tem um questionamento aqui do Danilo. Importante termos em vista que o legislador frisou que o juiz pode reduzir a pena. Justamente, mestre Danilo, acabamos de analisar essa situação aí. Parabéns, está ligado. Tá? Deixa eu ver aqui se tem algum questionamento interativo a respeito disso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, temos um aqui. Né? Opa, show de bola. Grande Pablo. Olha só esse questionamento. Fico orgulhoso desses meus alunos. Né? Orgulho enorme. Olha só o questionamento em relação à questão da privilegiadora. No adultério, a injusta provocação da vítima é obrigatório para que seja concedido o privilégio? Na verdade, aí você está tratando do homicídio emocional. E o homicídio emocional, Pablo, e demais colegas que estão aqui analisando junto com a gente o artigo 121, parágrafo 1º, é o seguinte, esses requisitos do homicídio emocional, eles são cumulativos. Ou seja, olha só, eu tenho que estar sob violenta emoção, tá? Essa violenta emoção tem que ter ocorrido logo após injusta provocação da vítima. Então, cuidado com isso. São princípios ou requisitos cumulativos. Professor, aí fala em emoção. E paixão? Paixão exclui crime? Não. Tá? Emoção é algo efêmero, ali naquele momento. É o calor do momento. Emoção. Paixão demanda lapso de tempo. Tá? Então, nesse caso, não entra nessa situação do homicídio emocional. Então, respondendo o questionamento do Pablo aí, no adultério, a injusta provocação da vítima é obrigatório para que seja concedido o privilégio? Essa situação do adultério, Pablo, tem até uma divergência quanto à situação da doutrina. A questão do adultério, antigamente, havia a possibilidade de argumentação perante o tribunal do júri da legítima defesa da honra. Aquela questão de lavar a honra com sangue. Não existe mais isso. Várias pessoas passaram por rituais do tribunal do júri e que foram absolvidas com essa argumentação. Um exemplo, e aí eu vou lembrar de um caso aqui no Brasil, o caso Docker Street. Tá? O caso Docker Street foi um caso
que teve o primeiro julgamento e a situação trouxe o quê? Uma argumentação por parte de defesa de que ele praticou o ato por legítima defesa da honra, que se baseava em uma situação de adultério. Não existe mais esse tipo de argumentação. Tá? O que o advogado de defesa pode comprovar é que houve uma situação de relevante valor moral, ou relevante valor social, ou a questão do homicídio emocional. Mas dizer que há uma privilegiadora por uma situação de legítima defesa da honra, isso não existe. Tá? Então, cuidado com isso. Não existe mais essa possibilidade de argumentação. Algo que eu já ouvi muita gente falar. Existe legítima defesa da honra, fulano matou em legítima. Não existe. Agora, alguns doutrinadores entendem que quando alguém trai com o intuito de gerar uma provocação por parte da vítima, entraria aqui no homicídio emocional. Tá? Mas isso é uma doutrina minoritária. Não entende-se isso de forma majoritária não, tá bom? Espero que tenha ficado entendido aí. Mas grandiosa pergunta, tá? Vamos continuar aí, então, partindo para a situação do homicídio qualificado. Homicídio qualificado. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Se não conseguiram lá, no questionamento Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A gente vai já falar isso da doutora Lívia. Mandante. Opa, outra aqui do Pablo, ó. Já ia pulando essa daqui em relação ao homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado não é hediondo, por falta de prisão legal. Privilegiado qualificado. Opa, show de bola, Luiz. Já a gente responde a sua, viu? Está relacionado com isso, sim. Olha só o que o Pablo colocou aqui. O pai que desfere tiros em direção ao estuprador da sua filha, mas acaba atingindo outra pessoa. Poxa, show de bola, Pablo. Aqui você tem uma situação de erro na execução. Tá? Lá da parte geral, erro na execução, tá? Vai trazer o que? Aquela análise quanto à vítima real e à vítima virtual. Então, nesse caso, quem é que você queria matar? O questionamento é esse. O primeiro questionamento que se faz é esse. Quem é que você queria matar? Era o estuprador. Então, o meu ânimos era matar o estuprador da minha filha. Homicídio privilegiado. Ok? O dolo era de matar o estuprador da filha. Se ele erra e acerta o terceiro, as qualidades da vítima virtual, que é aquela que não morreu, aquela que não foi lesionada, vão partir para a vítima real, que foi esse terceiro que eu atingi. Então, a privilegiadora, que na verdade é uma tecnia que o legislador fez, quando ele diz homicídio privilegiado, não é que é privilegiado, é um homicídio onde você vai ter uma redução de pena. Aí entendeu-se a questão de adotar a terminologia privilegiada. Privilegiado dá aquele entender que você vai privilegiar a conduta de matar alguém, não é isso. Privilegiado no sentido de que você vai buscar reduzir a pena com base nessas três situações: relevante valor moral, relevante valor social e homicídio que veio em decorrência de uma violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Então ficou entendido, Pablo? Se você tem um terceiro que é atingido por uma conduta de um pai que queria, na verdade, matar o indivíduo que praticou um estupro contra a sua filha, esse indivíduo vai ter as suas qualidades, que seria o estuprador, transferidas para a vítima real. Tá? Então, o privilégio vai junto. Porque, na verdade, eu não queria matar terceiro, eu queria matar o estuprador. Certo? Grandiosa pergunta, excelente. Tá? Muito boa mesmo. Vamos agora aqui para a pergunta do Luiz. Professor, o homicídio privilegiado não é hediondo, por falta de previsão legal. Show de bola. Mas o privilegiado qualificado pode ser considerado hediondo? E aí eu vou fazer um link com o entendimento. Grande Pablo, valeu, meu irmão. Show de bola as perguntas, viu? Olha quem está aqui conosco, minha mãe. Beijo. Dona Joselita aqui também está aprendendo muito direito penal, hein? Abraço aí enorme. Então, Luiz, olha só. Você foi espetacular quando se disse que não é hediondo o crime de homicídio privilegiado. Não está no rol. E o privilegiado qualificado? Vamos partir do pressuposto. O que eu tenho de crime sendo considerado hediondo lá no rol? É o crime de homicídio qualificado. Então, se eu colocar o homicídio privilegiado e qualificado nesse rol, sem ele constar desde o momento da criação da norma, eu estou fazendo uma analogia em malam partem, que não pode ocorrer no direito penal. A analogia no direito penal só pode ser aplicada quando for para benefício do réu.
Então, o homicídio privilegiado e qualificado, que a gente vai já tratar aqui, tá? O homicídio privilegiado e qualificado não é hediondo, entendimento até mesmo do professor Rogério Sanches, professor Kleber Masson. Então, cuidado com isso. Excelente pergunta, Luiz. Então, repetindo, homicídio privilegiado não é hediondo. Homicídio simples não é hediondo. Homicídio qualificado é hediondo. Aí vem o questionamento do Luiz. Homicídio privilegiado e qualificado é hediondo? Não. Por quê? Porque não consta lá no rol do artigo 1º da Lei 8.072/90, Lei de Crimes Hediondos. Tá ok? Show de bola a pergunta, meu amigo. Então a gente vai agora entrar no parágrafo 2º, já que a gente está tratando. E depois eu vou retornar para a gente falar um pouquinho sobre essa situação de homicídio privilegiado e qualificado. Essa junção dos dois tipos de crime, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, que é o que a gente vai analisar agora, tá bom? Alguém mais aí tem algum questionamento? Fiquem à vontade. A live é uma live de interação mesmo. Olha só quem está entrando aqui, grande Luciano. Vou até acenar que o cara é fera, mestre. Boa noite, meu amigo. Veja, seja bem-vindo. Vamos lá para o parágrafo 2º. Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deixa eu ver. Homicídio qualificado, simples e privilegiado. Doutora Lívia, a gente vai já falar sobre isso. Qualificadora. Pronto. Por enquanto, nenhum lá no Histories, tá? Mas vamos dar continuidade. O parágrafo 2º, falando aqui em Lei de Crimes Hediondos, você tem uma situação de homicídio qualificado. Professor, qual a diferença entre o homicídio simples e o qualificado? O homicídio simples, se você buscar lá no VADMECO, no teu Código Penal, você tem um crime de reclusão de 6 a 20 anos. Quando você vai para o parágrafo 2º, lá na pena, você tem uma pena de reclusão de 12 a 30. Ou seja, você tem penas que são diferentes, a do caput e a do parágrafo 2º. Isso significa dizer que quando eu tenho dentro de um artigo parágrafos que tragam penas diferenciadas, por exemplo, do caput em relação aos seus parágrafos, essas condutas que estão nos parágrafos com penas específicas são condutas qualificadoras. É porque o crime que foi praticado por situações que trazem questão de meio, de finalidade, diversas do que acontecia só no caput, que era só matar alguém. Vou dar um exemplo. Matar alguém, homicídio simples. Matar alguém utilizando veneno, você já tem um homicídio qualificado, porque você tem aí um meio que está sendo utilizado para o teu ânimos, o teu dolo de matar. E é um meio que vai trazer a qualificadora do crime. Tá? E a gente vai até falar nesse parágrafo 2º, uma tecnia, já falando na verdade, uma tecnia que se observa muito entre os alunos, entre as pessoas do povo mesmo, a sociedade em si, porque a própria mídia, a própria televisão leva a isso. Que é aquela situação de homicídio triplamente qualificado, duplamente qualificado, quintuplamente qualificado. Você tem aí várias situações em que está lá o repórter, o âncora do jornal falando que houve um homicídio triplamente qualificado. Não existe homicídio bi, dupla, tripla, não existe. O que existe é homicídio qualificado do parágrafo 2º. Professor, mas dentro de um crime de homicídio eu posso ter várias qualificadoras? Com certeza. Não vai te tirar a possibilidade de caracterizar um crime de homicídio com várias qualificadoras. Só que eu só vou qualificá-lo em uma delas. As demais vão ser consideradas situações que vão trazer ao réu o quê? Condições desfavoráveis. Tá? É o momento, por exemplo, de majorar a pena. É o momento de você buscar no artigo 59 as condições pessoais do agente. Mas o homicídio vai ser qualificado. Cuidado com isso. Já vi questões, coloquei até uma no grupo específico do Penal na Veia, coloquei uma na nossa lista de transmissão do Penal na Veia relacionada a isso, e o pessoal acaba caindo, duplamente, triplamente qualificado. Cuidado, porque na verdade o homicídio é qualificado. E aí no parágrafo 2º, você tem as qualificadoras, tá? Sempre, e aí vai ter um questionamento que o próprio colega nosso aqui, que foi deixa eu ver aqui, o Luiz. Foi justamente o Luiz, ele vai fazer aqui, depois eu vou passar para vocês. Tá? Aqui a gente vai fazer uma leitura de cada um dos incisos e eu vou classificando cada um dos incisos quanto à sua natureza. Tá? Cuidado com isso, porque as qualificadoras elas possuem, cada uma delas nos incisos específicos, naturezas, diversas até.
Tá? Então, por exemplo, no inciso 1, ele fala o seguinte: mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Aqui no inciso 1, você tem dois tipos de qualificadores. Você tem a qualificadora, que é a da paga e promessa de recompensa, é o chamado homicídio mercenário. Homicídio mercenário, aquele que você, querendo matar alguém, contrata uma terceira pessoa, o famoso pistoleiro, para praticar o crime, seja o pistoleiro, seja qualquer outro tipo de instrumento que ele utilize para matar alguém, sendo que não é você que vai matar, mas ele através do quê? De uma paga, ou seja, eu estou pagando ali no momento para ele praticar o ato posterior, ou uma promessa. Olha, indivíduo, mata alguém que depois eu te pago. Ok? Então, nesse caso específico, é o chamado homicídio mercenário. O outro momento é quando ele fala em homicídio mediante motivo torpe. Ah, lembrando que aqui você tem uma situação de ato qualificador generalizante. Porque olha o detalhe que ele fala: mediante praga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Isso significa dizer que qualquer outro motivo que traga torpeza, aquela situação vil, repugnante da conduta, algo mesmo, até mesmo de ganância, você vai sim trazer para o inciso 1, tá? Famosa interpretação analógica. Rapaz, o Lucas, meu amigo, eu vou te chamar para aquela live conjunta, viu, Lucas? Pense no assessor, esse é o assessor. Fera, valeu aí, meu amigo. Interpretação analógica, tá? É aquela interpretação que você faz estendendo determinadas condutas que podem ser praticadas e que têm a mesma natureza torpe. Então, primeiro tipo de homicídio, homicídio que é considerado mercenário. Professor, essa mediante paga ou promessa de recompensa, é a recompensa em valor, em dinheiro? E na verdade o entendimento hoje é que seja realmente um valor pecuniário, é um valor em dinheiro, um valor monetário, não só em dinheiro, mas qualquer tipo de paga ou promessa que traga o quê? Valores, tá? Valores. Então, nesse caso específico, você tem a prática do crime de homicídio mercenário. Há um questionamento muito interessante a respeito disso. Eu acho que até, se eu não me engano, o próprio Danilo, eu acho que foi ele que fez, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, tá aqui. Olha só, galera. Prestem atenção nesse questionamento do Danilo, grande aluno também, está aqui acompanhando a live. Como ficaria tipificada a conduta de um mandante nesse crime? E olha o outro questionamento que ele faz, não é brincadeira não, né? Aqui é penalista na veia mesmo. E se o autor for menor, como fica? Primeiro questionamento: como ficaria? Eu contrato alguém para matar X. Esse alguém vai e pratica o ato. Como é que fica? Vamos pegar aquele exemplo do pai que teve a sua filha vítima de um crime de estupro. Eu, pai de uma vítima de estupro, não tenho coragem de matar o estuprador, mas contrato alguém para ir praticar o ato. Como é que fica a tipificação dessas condutas? O pai, você não vai inserir na qualificadora de motivo torpe, muito menos aqui numa situação de paga ou promessa. Aqui, na verdade, aquele que pratica o crime, olha só, aquele que pratica o crime mediante uma situação de paga ou promessa, ele entra no inciso 1, tá? Já aquele que contratou, eu posso, e aí analisando o caso em si, qualificar a conduta dele como torpe. Vou dar um exemplo fora essa situação do crime praticado contra o estuprador, porque aí nós teremos uma situação privilegiadora, né? Vamos trazer para o caso do irmão que contrata um pistoleiro para matar o seu irmão, com o intuito de ficar com a herança dele. Olha a diferença. Eu tenho um irmão e que nós vamos dividir uma herança, mas para ficar com a herança toda para mim, eu contrato um pistoleiro que vai lá e pratica o ato, que é matar o meu irmão. Quando eles praticam o ato, quando há consumação do crime de homicídio, o que nós teremos aí em termos de tipificação? Para o pistoleiro, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa. Para mim, que de certa maneira elaborou o crime,
e trouxe aí os valores para serem pagos para esse pistoleiro, eu vou qualificá-lo não mediante paga ou promessa de recompensa, mas no motivo torpe. Tá? Isso já foi decidido, e aí é interessante você anotar, com base no questionamento aqui do Danilo. Anotem aí para fazer a leitura depois, ok? Que é o informativo 575 do STJ, que diz o quê? Que aquela situação da mediante paga ou promessa de recompensa, ela não se comunica automaticamente para o mandante. Que você tem o mandante e você tem aquele que praticou o ato. O mandante eu posso qualificar? Posso. Só que eu não vou qualificar na mediante paga ou promessa de recompensa. O que eu posso fazer é qualificar numa situação analisada que seria um motivo torpe, tá? Ou qualquer outra qualificadora dentro do parágrafo 2º. Cuidado com isso. E aí eu estou dando para você essa informação que é ler o informativo 575 do STJ, tá bom? O outro questionamento do Danilo foi a respeito, e se o autor for menor, como fica? Olha só essa situação. Show de bola, Danilo. Pergunta espetacular. Muito bem, vamos trazer o exemplo aí de que eu quis matar o meu irmão, mas não tinha coragem e chamei um terceiro. Sendo que esse terceiro que matou o meu irmão, ele na verdade é menor de idade. E aí, como é que fica essa situação? Ele sendo menor de idade, você vai ter o crime qualificado no inciso 1? E a resposta é não, porque sendo menor de idade, e nós sabemos que na nossa legislação há uma legislação específica para trazer o que? Sanção, ou na verdade medidas protetivas ou medidas socioeducativas para atos que são praticados por crianças ou adolescentes. Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso, quando esse indivíduo pratica um ato que é matar alguém, ele na verdade vai estar praticando um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Tá? Não vai praticar homicídio qualificado. Ele fica lá no ECA e esse indivíduo que contratou vai ser um indivíduo que vai ter a sua conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, que é do inciso 1, motivo torpe, e além disso, vai ser também, e aí em cumulação material, o crime que está lá no ECA, que é o quê? Corrupção de menores. Ou seja, esse indivíduo que contratou um menor para praticar o ato, ele vai ter uma conduta que é homicídio qualificado por motivo torpe, além da situação de corrupção de menores do ECA. Tá? Incídio e corrupção de menores também, grande Lucas Martins. Show de bola, meu irmão. Você vai ter a corrupção de menores, tá bom? Se eu não me engano, 244B do ECA. Se eu não me engano, acho que é isso, tá bom? Show de bola, meu irmão. Então, Danilão, parabéns pelo questionamento. Show de bola, velho. Parabéns mesmo. Só orgulho. Vamos lá, então, continuar aqui. Galera, o áudio tá ok. A gente já tem, para você ter noção, a gente já tem mais ou menos em torno de 50 minutos de aula ou mais. Passou voando, tá? Vamos ver se a gente continua aqui. Se cortar a live, eu volto contra a live para a gente terminar. Não se preocupe não, tá? Vamos agora para o inciso 2. Por motivo fútil. Lembrando que o inciso 1, cuidado, o inciso 1 e o inciso 2, você pode até colocar aí do lado do teu vadimeco, você tem uma natureza subjetiva. Tá? Natureza subjetiva. Cuidado com isso. Ok? Isso vai ser importante porque na verdade eu não vou poder associar, tratando-se daquele crime de homicídio privilegiado, você vai ter, até lembrando a pergunta do Luiz, você vai ter a possibilidade de um crime ser privilegiado e qualificado, eles se unindo. Desde que, olha só, privilegiadora, natureza subjetiva, qualificadora, natureza objetiva, aí ele se encaixa. Tá? Então eu tenho um crime de homicídio privilegiado e qualificado. Exemplo, o pai que mata o estuprador da filha, elemento subjetivo, né? Aquela questão do valor moral, utilizando veneno, natureza objetiva, é o meio com que ele faz o homicídio surgir, a consumação do homicídio. Então você vai ter um crime privilegiado, mais qualificado. Nós falamos aqui que não é hediondo, porque não consta ele lá no rol da lei 8.072/90, tá bom? Cuidado com isso daí. Então, tratando-se aqui do homicídio do inciso 1 e do homicídio do inciso 2, são naturezas subjetivas.
Tá? Então eu não poderei, eu não vou poder. Olha só, já está me dizendo aqui que eu tenho só 20 segundos. Eu vou encerrar essa primeira parte da live e vou iniciar, tá bom? Eu acho que é só 1 hora, acho que é isso mesmo, é 1 hora só. Então vou agora parar onde a gente está aqui